Companheiros, Cláudio Humberto, Cláudio Zaidan, querido ouvinte da Rádio Bandeirantes, hoje, às 10 da manhã, será anunciada formalmente a proposta de reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro. Olha, para quem tinha dúvidas, e eu tinha, a respeito do quanto o governo, de fato, iria colocar isso em pauta, ainda mais nesse ano, vai ser uma boa notícia. Para a gente, a partir das 10 da manhã, conseguir ler direitinho a proposta, fazer ali a análise, debulhar o que tem de bom, o que não tem, o que é colocado lá para cair, o que é colocado para ir para frente, o que não é colocado, que também é a leitura muito importante. Mas o fato é, o governo Jair Bolsonaro, que já fez a reforma previdenciária, vai colocar agora a mão na reforma administrativa. Antes da gente abrir aqui para o debate, eu vou colocar alguns números que são muito relevantes a respeito do tamanho do funcionalismo público no nosso país. Lembrando que essa reforma administrativa vai dizer respeito ao funcionalismo federal, com a indicação que estados e municípios enfrentem as suas situações fiscais como unidades separadas. Hoje, segundo o IPEA, no Atlas do Estado brasileiro, são 11.400.000 servidores públicos nas esferas federal, municipal e estadual, a maior parte ligada aos municípios. 6,5 milhões de brasileiros são servidores públicos municipais. 3.600.000 são servidores públicos estaduais, 1.200.000 são ligados ao governo federal. No governo federal, pela característica das funções também, estão os maiores salários, as carreiras mais desejadas, mais bem pagas do funcionalismo público brasileiro. O peso em 2019, com o pagamento de salários e benefícios a servidores estaduais, municipais e federais, quase R$ 1 trilhão, 928 bilhões de reais. São esses os números colocados para o funcionalismo público e as dúvidas de que forma o governo federal vai tratar estabilidade no emprego de funcionalismo, de que forma vai tratar benefícios que hoje são pagos e não deveriam ser. De fato, a reforma administrativa vai valer só daqui para frente. Nada do que existe hoje, mesmo que não 100% regular, vai ser mexido. É isso que a gente vai ter que entender hoje, torcendo para que, de fato, o governo federal, o executivo e principalmente o Congresso, que terá agora o poder de tomar essa decisão, qual vai ser o grau de coragem que esses entes vão ter para enfrentar esse problema que, olha, se arrasta há tanto tempo, só é inflacionado. A gente viu movimentos muito grandes de maior número de funcionários públicos e salários mais altos, pagos no período do, entre aspas, bonança dos governos do PT, e isso, uma vez que a pessoa entre no funcionalismo, vai até o fim. Tem muita gente que fala, que é um contrato muito longo, porque uma vez aprovado no concurso, é basicamente o Estado brasileiro contratando o serviço daquele cidadão até a aposentadoria, às vezes por 40, 50 anos. Cláudio Humberto, como é que você está vendo essa história? O que você acha que a gente pode esperar hoje do anúncio da reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro? Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Cláudio Zaidan. Um privilégio estar com vocês aqui. Bom dia, São Paulo. Olha, eu acho que, assim, eu vou destoar da maioria das pessoas. Eu sou absolutamente cético em relação a essa reforma. Eu prefiro chamar de reforminha. É a reforma do não mexam no meu. Pode mexer daqui para frente, pode mexer com quem ainda vai nascer, para então decidir entrar no serviço público. Mexam com tudo, só não mexam no meu. É exatamente isso que resume a proposta de reforma administrativa que o presidente da República vai encaminhar hoje. É uma reforma que só diz respeito ao Poder Executivo. É ridículo. O que o Brasil precisa é de uma reforma do Estado brasileiro. Precisa diminuir o tamanho do Estado brasileiro. O que se esperava é que os chefes dos três poderes tivessem juízo e se juntassem no esforço para legar ao país um novo Estado, né? O que a gente verifica é que eles não vão mexer nem sequer nos penduricalhos. Quer dizer, é possível que ali, aqui e acolá, chega no Congresso, algum deputado, sobretudo dessa nova geração, que
ainda não adquiriu os vícios dos parlamentares que lá estão, apresentem propostas, pode ser até que isso venha a ser discutido, limitação disso, daquilo outro, né? Limitação de algumas regalias, mas o que a gente percebe é que, olha, em direitos adquiridos não vamos mexer, como se encontrar truques, identificar truques para enganar a legislação, né? E pegar dinheiro público e meter no bolso como se isso fosse legítimo de alguma maneira, né? Isso não pode ser considerado direito, mas é exatamente essa a alegação que será usada, está sendo usada para a preservação dessas regalias, desses privilégios e dos muitos penduricários, auxílio babá, auxílio creche para Marajá, que ganha quase 40 mil reais, recebe auxílio creche, né? Auxílio escola, auxílio paletó, auxílio jornal, auxílio livro. Os caras que fazem assinatura de jornal a gente paga, fazem assinatura de livro a gente paga, fazem filho e a gente paga a babá. É exatamente esse tipo de privilégio que nenhum trabalhador brasileiro tem do setor privado, que eles não querem mexer. A gente precisa de uma reforma, por exemplo, que acabe com o vereador, pelo menos em cidades até 2, 3 milhões de habitantes. Pelo menos isso. O levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mostrou que no Estado de São Paulo há 39 municípios, pequenos municípios, que arrecadam o total da receita não é suficiente nem para pagar os salários dos vereadores. É uma coisa assim, e ninguém mexe nisso, ninguém vai mexer nisso, né? A gente tem a cidade de Aspásia, que fica, eu acho que no noroeste de São Paulo, uma pequena cidade, 1.800 habitantes. A receita da cidade é absolutamente insuficiente. A receita da cidade significa o custo dos vereadores de Aspásia é o triplo da receita do município. O município arrecada 720 mil e só os vereadores custam o triplo disso. Para que vereador em Aspásia, pelo amor de Deus? Para que vereador em cidades pequenas? São centenas de carros. E a gente olha para o Congresso, e aí, senhores, vão fazer nada? Eles se fingem de mortos. Por quê? Porque é uma maneira que eles encontraram de fazer com que nós, os cidadãos, paguemos os seus cabos eleitorais. Aqueles vereadorzinhos lá da cidade, lá da cidade do interior, eles é que vão atuar como cabo eleitoral do deputado federal e também do deputado estadual e também do senador. É exatamente por isso que eles não mexem. Tinha que acabar com pelo menos 3 ramos da justiça no Brasil: justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Para que isso? Para que 3 ramos da justiça para julgar processos que podem ser julgados por qualquer juiz? O juiz julga de acordo com a lei. É simples assim. Para que ter justiça do trabalho, que custa 24 bilhões de reais por ano, renda ao trabalhador ali 6 a 7 bilhões e pronto. E a gente mantendo isso. O Superior Tribunal Militar tem mais ministros do que o Supremo. Só que no STM, os ministros julgam em média 15 processos por ano. No Supremo são 11 mil processos para cada ministro. E assim, há tantas distorções, né? Tantos gastos, essa mala que é o presidente da Câmara dos Deputados se antecipou e anunciou a sua reforma administrativa e tal. Ele não mexe nos privilégios e regalias dos deputados. A gente até já comentou isso aqui. Na Câmara dos Deputados, muita gente não sabe disso, mas o deputado é eleito, ele recebe um auxílio mudança para se mudar com a família para Brasília. No final do seu mandato, ele vai disputar a reeleição, e aí ele, digamos que ele venha a ser reeleito. Ele vai receber o auxílio moradia para voltar para o seu estado, ele vai receber auxílio moradia para retornar a Brasília. E tudo isso sem sair do canto. É uma grana, é um truque que eles encontraram para colocar dinheiro na mão do deputado. Cada auxílio desse corresponde a um salário de deputado. O Rodrigo Maia vai mexer nisso? Não, ele vai extinguir alguns carguinhos lá na Câmara dos Deputados. É uma vergonha a resposta do Estado brasileiro à expectativa de todos para uma reforma de fato do Estado. Cláudio Zaidan, tá vendo de que forma esse assunto, Cláudio? O Brasil é pródigo em puxadinhos, né? Então, como ressaltou o Cláudio, fica limitado
ao Poder Executivo e, mesmo assim, somente para os futuros servidores do Poder Executivo. Então nem mexe com quem já está lá. Além disso, é bom lembrar que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, então não é moleza você conseguir a aprovação, né? São 2 votações na Câmara, 2 no Senado, 308 votos pelo menos na Câmara, né? E 49 no Senado, não é moleza. Além disso, o Brasil é uma república cheia de reizinhos, né? Então, cada prefeito ali tem o seu palácio, essas câmaras municipais, e o Cláudio tem toda a razão. No Poder Legislativo, você poderia ter, em cidades menores, ali gente que 2 vezes por semana se reuniria num galpão, na praça pública, num lugar alugado, para discutir os problemas da cidade, sem remuneração. E, claro, seriam eleitos porque iriam legislar. Mas não para terem um palácio da Câmara Municipal, custando mais do que aquilo que a cidade arrecada. Isso é uma vergonha, né? Isso é um assalto ao dinheiro público. No Judiciário, quantos funcionários há no Supremo Tribunal Federal para atender aquele pequeno grupo de ministros? Você tem milhares. Milhares. O prédio do Tribunal Superior Eleitoral deixaria Nabucodonosor assim, assustado, deslumbrado, né? Ele olharia e falaria: como é que eu não pensei nisso? Para 7 pessoas que poderiam se reunir ali no andar de um hotel, tranquilamente, para decidir o que tem de ser decidido. Nem deveria haver, na verdade. Deveríamos ter uma comissão eleitoral que trataria da organização das eleições, mas qualquer questão judicial, qualquer dúvida jurídica, seria resolvido pela justiça ordinária, justiça comum. Você não precisa ter um tribunal específico para questões eleitorais. Mas, além disso, né, vale notar que há algumas mudanças. É um puxadinho bem feito, mas é um puxadinho. Há algumas mudanças interessantes. Por exemplo, atualmente, algumas categorias de servidores aplicam como sanção a profissionais que tenham cometido alguma irregularidade a aposentadoria compulsória. É um prêmio. Isso acontece no Judiciário, aliás, com frequência, né? Mas também no Executivo. Então, nesse caso, com a reforma, a pessoa punida deixa de trabalhar, mas mantém um salário. Com a reforma, isso não vai mais acontecer. Então, é um pequeno avanço, né? O presidente da República, isso vai valer muito mais para o futuro, né? Ele ganha um poder maior para mexer no regime jurídico e sobre a reorganização dos cargos públicos, né? E essa PEC, ela atribui ao presidente uma margem maior para alterar a natureza dos cargos públicos, desde que não signifique aumento de despesa. Agora, há os novos vínculos trabalhistas. Aqui há um aspecto interessante. Então tem o vínculo por experiência, prazo determinado, prazo indeterminado. Então, para que lá no futuro alguém consiga a condição de incorporado ao serviço público com todas as benesses, terá de ser observado durante 2 anos, haverá um vínculo de experiência por 2 anos, e havendo desempenho satisfatório, ele será então incorporado definitivamente ao serviço público. Enfim, são pequenos avanços, mas dentro de um puxadinho. Não há uma reforma no setor público brasileiro, no Estado brasileiro, além desse escândalo de que o Judiciário e o Legislativo ficarão à margem, não serão atingidos pela reforma. E dificilmente vão se mexer para fazer algo semelhante. E, além disso, fica a grande dúvida sobre o que vai acontecer em estados e municípios, Thaís. É verdade, Zaidan, a gente tem que deixar bem claro, né? Estamos falando de funcionalismo público federal, que é o que seria, de alguma forma, atingido, não quem está, mas quem entrar a partir de agora pela reforma administrativa. É fundamental isso que você coloca, porque a gente vai saber, de fato, qual vai ser o grau de vontade da Câmara e do Senado de mexerem com esse assunto quando eles tiverem que implementar suas próprias reformas administrativas. E aqueles casos que a gente traz aqui dia sim, dia também, sobre pagamentos que, olha, são legais, mas a moralidade é muito questionável no judiciário, isso tudo não entra também, porque é o judiciário quem define as suas próprias regras salariais. Imagine se todos nós, na iniciativa privada, tivéssemos a caneta para definir o nosso próprio salário, os nossos benefícios, férias, 13º, 14º, 15º, é mais ou menos isso que acontece. Mas eu queria ler aqui a mensagem de uma ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu já vou mandar um abraço para ela, não vou dar o
nome porque acho que seria, de alguma forma, aqui expô-la em relação a isso. Mas ela foi muito sincera. Ela falou, olha, bom dia. Existem vários comentários falando sobre o funcionalismo público e esse é o meu olerite. Ela mandou uma foto aqui pra gente do olerite dela. Ela tem 45 anos, é merendeira na Praia Grande e aí ela coloca aqui o salário e diz, eu e muitos da minha categoria somos só a ponta mais fraca da corda. E abrindo o olerite da nossa querida ouvinte, para quem eu já mando aqui um grande abraço, a gente vê vencimentos, 1.300, tá um pouquinho apagada a foto, mas é isso, 1.382. Aí ela tem um adicional por tempo de serviço, um adicional por insalubridade, tem desconto de vale transporte, de plano de saúde, de imposto, salário família, desconto de adiantamento, ou seja, no último lerite dela, agora agosto de 2020, ela recebeu R$ 680. E ela tá brava, falando, puxa, vocês estão dizendo que todos os funcionários públicos são marajás, têm benefícios. E aí o que eu queria dizer para nosso ouvinte é justamente o contrário. Quando a gente faz aqui esse tipo de colocação, o que a gente está questionando é de que forma o governo gasta o dinheiro que ele arrecada de todos nós, não é? É um bom gasto, como disse o Cláudio Humberto, por exemplo, a gente manter milhares de câmaras municipais em cidades minúsculas. É um bom gasto a gente pagar todo tipo de benefício para categorias que já são bem remuneradas? É isso que a gente está fazendo aqui, é o oposto. É claro que a gente tem que lutar por uma distribuição melhor também dos recursos públicos do ponto de vista salarial. Ninguém está dizendo que todo funcionário público é encostado, é marajá, ganha bem, muito pelo contrário. A massa mesmo, trabalha, entrega e ganha muito pouco. A questão é que, quando a gente vê o volume geral, é um volume que o país hoje não suporta mais. Então aqui é a defesa justamente do contrário, do fortalecimento daquela parte do funcionalismo público que é essencial na prestação de serviços. A nossa ouvinte é uma merendeira. Como é que vive uma escola sem merendeira, não é, Zaidan? E aquela história, a merendeira, o professor da escola pública, o médico, o enfermeiro lá do hospital público, essa gente ganha muito mal e trabalha muito exatamente porque há uma gastança com dinheiro público, né? A maior parte dos recursos públicos vai exatamente para a casta superior. O Brasil é um país que tem castas, e há castas dentro do serviço público. A grande maioria trabalha muito e ganha muito mal, como essa senhora acabou de demonstrar com o seu olerite. O problema é que há uma minoria, uma casta, que além de ganhar muito, gasta absurdamente com mordomias inaceitáveis, não é? Por exemplo, aquele município citado pelo Cláudio Humberto, onde a Câmara Municipal custa 3 vezes mais do que arrecada o município, e aí o município é socorrido por Estado, pela União. Adivinha o que acontece com o funcionário, aquele que varre rua ali, não é? Ele ganha muito mal. O enfermeiro ganha muito mal, o médico ganha mal, o professor ganha mal, porque há uma casta levando a maior parte do bolo, né, Thaís? Exatamente. É exatamente isso. O Zaidan foi muito preciso nisso. A gente está aqui exatamente falando sobre isso, sobre essas distorções. Há outras distorções que também beneficiam os que recebem menos. Por exemplo, os que recebem pouco, e a imensa maioria, né, do serviço público, tem algumas vantagens, né? Como, por exemplo, a vantagem da estabilidade do emprego, que é uma vantagem, por exemplo, que o trabalhador da iniciativa privada, que corresponde sei lá, 90% da força de trabalho no Brasil, esses não têm. Eles pagam a conta, esses sustentam o setor público, aí não tem absolutamente nenhuma regalia, nenhum privilégio, nem mesmo a estabilidade do emprego que beneficia os trabalhadores, inclusive os trabalhadores, a imensa maioria de trabalhadores que recebem pouco no serviço público. Até há muito pouco tempo, a regra era geral de aposentadoria integral, por exemplo, no setor público. Coisa que não alcança, não atinge o trabalhador do setor privado. Então, há algumas regalias indiretas, alguns custos indiretos que é preciso considerar nessa conta, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, da Câmara dos Deputados, essa embromação que o Rodrigo Maia anunciou ontem como reforma administrativa, ele está prometendo extinguir 1.000 cargos, né? Sabe-se lá que cargos são esses, deve ser 1.000 cargos, enfim, que não, sem nenhuma importância, inclusive, do ponto de vista da remuneração. Eu estava vendo aqui, a Câmara dos Deputados no Brasil
tem 14.200 funcionários. 14.200. Você não pode acreditar que ali dentro da Câmara caibam 14 mil pessoas trabalhando. Porque não estão, né, Cláudio? Mil... Não há. Não estão. Você de segunda e de sexta, circula... se encontrar 2 ou 3, já estamos no lucro, né, Cláudio? Pois é, você circula ali, Thaís, na Câmara dos Deputados, os gabinetes, nos anexos e tal, você conte as mesas, conte os postos de trabalho. Não tem 14 mil, muito longe disso, né? Talvez não tenha 1.000. Né? Além desses 14.200, há outros 5 mil que são aposentados e pensionistas, que também têm que entrar na conta. Deputado federal custa para nós, por mês, cerca de R$210 mil por mês. R$210 mil. E aí estão incluídos o salário, que é bastante generoso, né, para o que eles entregam, né? Isso considera verba de representação, verba de ressarcimento, né? O que chamam cotão parlamentar, é uma cota para divulgação, para o exercício de atividade parlamentar. E ali os caras botam tudo, botam seguranças, botam aluguel de jatinho, qualquer coisa, a tapioca do deputado, sabe, qualquer coisa que... Teve deputado que já pediu ressarcimento de pãozinho de queijo. O cara foi lá no café, pediu um pãozinho de queijo com um cafezinho e botou isso na conta para a gente pagar. É isso, sabe? Nisso eles não mexem. Esse tipo de regalia, a Câmara, nem o Senado, nem ninguém vai mexer.